O Sargento Garcia prendeu o Zorro e o Ricardo Teixeira caiu. Eu tinha, senador Cristóvão, outro assunto para o discurso de hoje, mas vejo que este é o tema do dia. No mínimo 10 anos de impunidade, pelo menos desde o encerramento da CPI do futebol que presidi nesta casa, tendo como relator o ex-senador Geraldo Altoff. Houve um indiciamento, o Ministério Público acolheu as denúncias da CPI do futebol, propôs ações criminais que tramitam até hoje na Justiça Federal. 10 anos de impunidade, de conivência, de cumplicidade, utilizando-se ardilosamente do poder econômico e político que a CBF tem. O senhor Ricardo Teixeira cooptou autoridades do Legislativo, do Executivo, do Judiciário e especialmente dirigentes de clubes e federações para permanecer durante 23 anos comandando o futebol brasileiro. Como se não existissem pessoas competentes nesse país para o exercício desta missão. É bom recordar que foi exatamente a CPI do futebol, há 10 anos, nesta casa, que revelou a existência de uma conta ou de uma offshore, denominada Sanud, no paraíso fiscal, que estabelecia uma triangulação de recursos que chegavam ao Brasil, ISL, Sanud e Ricardo Teixeira. Recentemente, a BBC de Londres apresentou ao mundo estes fatos. Fatos que tiveram origem numa CPI instalada nesta casa. Esses fatos, como decorrência deles, uma ação na justiça suíça que esconde detalhes ainda não conhecidos pela opinião pública, tanto da Europa quanto do Brasil. Há uma batalha judicial, de um lado a BBC de Londres tentando a revelação destas informações e, de outro lado, os interessados dificultando a transparência. Enfim, o fato é que, como decorrência daquela CPI, estes fatos tornaram-se públicos no Brasil e, mais recentemente, na Europa, em razão dos procedimentos adotados na Justiça da Suíça. Apenas relembrando, a CPI do futebol indiciou 17 cartolas brasileiros, dirigentes de federações e de clubes, incluindo o senhor Ricardo Teixeira. Possibilitou a recuperação de mais de 160 milhões de reais pela Receita Federal e pelo Banco Central. O Banco Central, recuperação decorrente de transações marginais realizadas com a venda ou empréstimo de jogadores a clubes no exterior. Isso demonstra que uma CPI levada a sério, senador Paulo Paim, produz, apresenta resultados, oferece benefícios ao país. Além de ter a CPI do futebol dado origem ao Estatuto do Torcedor e à Lei de Responsabilidade do Desporto Nacional. 2 documentos legais essenciais que mudaram o conceito de gestão do futebol brasileiro, tornando a administração do futebol mais transparente e responsabilizando, possibilitando a responsabilização
de dirigentes que até então se colocavam acima do bem e do mal, que podiam arrebentar os cofres dos seus clubes e das entidades desportivas sem que nada a eles ocorresse. O Ministério Público hoje pode ser acionado. Os clubes são obrigados a realizarem auditorias externas e publicarem os seus balanços. É por essa razão que os brasileiros hoje conhecem o endividamento de clubes de futebol no Brasil, fato antes absolutamente desconhecido. Em relação à renúncia do senhor Ricardo Teixeira, é bom reconhecer que ela se dá muito mais em razão da pressão externa do que a pressão interna. Porque no Brasil ele teve apoio. Ele obteve apoio dos dirigentes e de políticos, que chegaram a se manifestar na forma de apelo para que ele permanecesse dirigindo a CBF. A pressão externa vem de algum tempo, desde revelações que envolvem Ricardo Teixeira e outros dirigentes ligados à FIFA no cenário internacional. Esta casa, inclusive, realizou audiência pública com a presença de Andrew Jennings, que é um jornalista da BBC de Londres, que trouxe revelações estarrecedoras, chegando a denominar a FIFA de organização criminosa ou sindicato do crime. Pois bem, esta organização dita criminosa pelo jornalista insinuou há algum tempo que veria com bons olhos a substituição do senhor Ricardo Teixeira, acenando para o governo brasileiro que se indicasse outro representante para conduzir o projeto Copa 2014, a FIFA apoiaria. Pois bem, não devo pregar uma intervenção do governo na CBF. É uma instituição, é uma entidade, a meu ver, paraestatal, porque direto ou indiretamente mobiliza recursos de natureza pública, uma vez que a essência dos recursos utilizados pela CBF tem origem nos jogos da seleção brasileira e na publicidade, etc., que proporciona a seleção nacional, que é patrimônio, é parte do patrimônio cultural do povo brasileiro. Portanto, a CBF, vejo assim, é uma paraestatal que deveria ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União. Deveria a administração da CBF prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Diante dos fatos de hoje, com a renúncia já esperada do senhor Ricardo Teixeira, que já providenciava há algum tempo a sua transferência para a Flórida, diante deste fato, cabe-me de forma insuspeita, porque sou da oposição, dizer que deveria o governo influir na indicação do dirigente do comitê organizador da Copa do Mundo. Não estou defendendo a intervenção na CBF, que seria uma medida, de certa forma, autoritária. Mas estou defendendo que o governo assuma a responsabilidade na condução do projeto Copa 2014, influindo na indicação de um nome que possa estabelecer uma parceria não promíscua, como esta que se instalou para a organização da Copa do Mundo. E é fácil argumentar. Segundo o Tribunal de Contas da União, apenas 8,8% dos recursos destinados à Copa do Mundo são recursos privados. O restante é dinheiro público. O povo brasileiro está pagando pela organização da Copa do Mundo. Portanto, a responsabilidade é do governo. Este modelo é do governo.
Quem assinou a carta compromisso com a FIFA foi o governo brasileiro. Quem assumiu os compromissos, muitos dos quais desconhecidos por nós, foi o presidente da República à época. Vou, inclusive, encaminhar um pedido de informações ao ministro do Esporte, para que essa casa possa tomar conhecimento de todos os compromissos que foram assumidos pelo governo brasileiro. Nós não sabemos quais foram esses compromissos. O governo deve isso ao povo que paga caro pela realização desse espetáculo que é a Copa do Mundo no nosso país. Portanto, a responsabilidade pela administração da organização da Copa é, acima de tudo, do governo federal. Por isso, eu repito, seria oportuno que o governo, a presidente Dilma, influísse na escolha do nome que vai administrar esse projeto. De outro lado, há um desvio de foco. Nós estamos já há um bom tempo discutindo questões políticas. Nós discutimos se o secretário-geral da FIFA era a autoridade para dialogar com a presidente Dilma. Se não foi humilhação para o governo brasileiro aceitar discutir com o segundo escalão da FIFA. Foi o que ocorreu quando nossa presidente esteve na Suíça ou na Bélgica, onde houve esse encontro com o secretário-geral da FIFA. E nós imaginávamos que com o secretário-geral da FIFA deveria falar o ministro do Esporte. Isso fragiliza politicamente o governo. Aceitar um status secundário na representação nacional. Depois veio o pronunciamento de conteúdo deste secretário da FIFA, a expressão chula, que pode ser repelida, mas o teor do seu discurso verdadeiro, reclamando de que o Brasil não estava agindo com celeridade, que havia atraso, enfim, nós poderíamos acrescentar outros itens críticos em relação à organização da Copa do Mundo, especialmente aqueles que estão sendo desfocados, porque enquanto discutimos se o secretário-geral da FIFA fez bem em dar o pontapé que deu, enquanto discutimos a Lei Geral da Copa, que trata de questões acessórias, como, por exemplo, se devemos permitir o consumo de bebida alcoólica nos estádios durante a Copa do Mundo para atender o interesse econômico da FIFA. Nós estamos esquecendo que as obras estão sendo superfaturadas, que só no estádio Mané Garrincha, em Brasília, mais de 260 milhões foram acrescidos ao orçamento inicial, com 11 aditivos já concretizados. Nós não estamos discutindo a pressa na privatização dos aeroportos. O aeroporto de Guarulhos, por exemplo, quantos reais privados foram investidos nesta privatização? Os recursos são de origem privada ou pública? Na verdade, foram recursos dos fundos de pensão e do BNDES, que tem origem em recursos de trabalhadores,
como do FAT e do FGTS. Recursos privados, quem sabe, mais adiante, daqui a quanto tempo, recursos privados? Então, esta é uma questão que não está sendo convenientemente debatida. Nós estamos aceitando passivamente que se faça festa com o dinheiro público. A construção dos estádios, os estádios que são construídos em algumas capitais se transformarão em elefantes brancos. E não serão estádios milionários apenas no que diz respeito à sua edificação. Serão estádios milionários no que diz respeito à sua manutenção. Soube, por exemplo, que o Maracanã custará 100 milhões de reais por ano de manutenção, já que algumas dependências luxuosas custarão muito caro agora e depois, especialmente os camarotes VIPs que ficarão à disposição das autoridades internacionais que virão para a Copa do Mundo. Portanto, o desvio de foco é lastimável, porque depois de concedermos ao governo tudo aquilo que o governo solicitou, flexibilização da legislação de licitações, o pretexto sempre foi o mesmo. O governo precisava de facilitar licitações para agilizar obras, e as obras não acontecem. Ou as que acontecem muito lentamente. Em relação aos aeroportos, é o que se vê. O governo desistiu das obras e privatizou aeroportos. Em relação a portos, em 6 desses portos, nada se fez. Foram compromissos assumidos, segundo consta, com a FIFA, até agora não honrados. E nós sabemos da deterioração, do sucateamento de muitos dos portos brasileiros. Não há como ficar discutindo questões acessórias, deixando num plano secundário estas questões primaciais para o povo brasileiro, que dizem respeito ao legado que ficará depois do espetáculo que poucos brasileiros assistirão presentemente. Já que nós sabemos, a Copa do Mundo é realizada sobretudo no campo, nos estádios, é realizada sobretudo para os turistas que podem pagar, e pagam caro para assisti-la. Enfim, senhor presidente, não vejo razões para comemorar a renúncia do senhor Ricardo Teixeira. Ela aconteceu tardiamente. Há razões para lamentar o atraso e, sobretudo, a vergonha a que somos submetidos, vendo o nosso país exposto internacionalmente, com a sua imagem contaminada pela presença de um dirigente que foi alvejado por denúncias internamente e externamente da maior gravidade, consagrando a tese de que a impunidade vence sempre no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.